Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Nós vamos falar na aula de hoje sobre um tema bastante importante, especialmente para quem trabalha em laboratório, fazendo experimentos. Por quê? Porque nós vamos tratar hoje sobre linearização de curvas. Para falar sobre isso, eu vou trazer um exemplo de um circuito RC série. O que é um circuito RC série? É um circuito em que nós temos um resistor e um capacitor em série alimentado por uma fonte contínua de tensão, certo? E também nós temos uma chave que está inicialmente aberta e depois vai fechar. Como é que funciona esse tipo de circuito? Então, basicamente, esse circuito vai funcionar da seguinte forma. Nós temos, como eu estou mostrando aqui, uma fonte de tensão que vai alimentar um resistor que está em série com um capacitor. No momento que nós fechamos essa chave, o circuito passa a ser alimentado, então a gente vai ter que haverá aí uma subida exponencial da carga, né? Ou seja, a gente está medindo aqui a tensão, certo? Aqui a tensão nesse capacitor VT, a tensão nesse capacitor C, então essa tensão ela vai crescendo de forma exponencial. Aqui eu tenho uma curva que foi uma prática que foi feita em sala de aula, em laboratório na verdade, em que nós temos aqui o valor teórico, esse azul, e o valor real é esse laranja. Vocês podem ver que ele está muito próximo, por isso que eu escolhi esse exemplo aqui para a gente trazer, porque ele vai realmente trazer aí um valor muito aproximado do real que a gente estava esperando, certo? Então, vou mostrar a vocês aqui basicamente o que é que nós temos num circuito como esse, como é que nós representamos a tensão no capacitor. Matematicamente, a tensão no capacitor durante a carga do capacitor é igual a essa tensão na entrada aqui, Vs, certo? Vezes 1 menos o exponencial de menos t, esse t é o tempo, dividido por tal. Tal é uma constante de tempo do circuito RC, do circuito RC, exatamente, que é o que? Tal é igual a tal é igual a R vezes C, certo? Esse período aqui é o tempo em que o meu circuito atinge 63% da carga, mas não é nem o foco da gente aqui. O que importa para a gente nesse momento aqui é que nós temos essa equação aqui. E essa equação, ela é uma curva que possui um exponencial, como a gente pode ver, que ela está representada aqui. Mas o objetivo dessa aula é mostrar justamente como tornar isso uma equação linear. A gente sabe que equações lineares são desse formato aqui, ó. Y é igual a x mais b. Então, como eu transformo essa equação nisso aqui e por que é importante fazer isso, né? É importante a gente transformar uma equação dessa como uma equação linear, porque é muito mais fácil você fazer análise de equações lineares, para você poder fazer a regressão linear e encontrar o coeficiente angular. E aqui a gente tem o coeficiente linear. Então, é muito mais fácil a gente fazer uma regressão com equações lineares, fazer uma regressão linear, do que fazer regressões exponenciais, logarítmicas. É muito mais complicado. Então, é muito mais fácil a gente pegar o que? Pega a nossa equação, lineariza, e a partir disso, a gente obtém os dados, as informações que nós necessitamos, certo? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é justamente isso. Eu vou linearizar esta equação. Então, como é que fica isso? Nós temos assim, vou passar um traço aqui. Nós temos que V de t é igual a Vs, que multiplica 1 menos a exponencial de menos t sobre Rc. Para fazer isso aqui, é muito importante a gente relembrar alguns conceitos de logaritmo, certo? Eu vou dar um exemplo primeiro com um sisteminha aqui, mais genérico, e depois eu volto para a nossa equação de fato. Então, imagine que a gente tem uma equação assim, ó, y é igual a ax elevado a b. Pronto. Imagine que a gente tem uma equação assim, que poderia ser um exponencial ou mesmo uma equação polinomial, certo? Aqui, lembrando que nesse caso aqui a gente não tem termo independente, certo? Vai ser só a equação mesmo dessa forma, assim, nesse formato. Então, aqui, utilizando, eu poderia até botar um n aqui no lugar desse b, pronto. A vezes x elevado a n. Se a gente pegar as propriedades do logaritmo aqui, quais são essas propriedades? A gente tem a propriedade do logaritmo, que é a da... Vou fazer assim, ó, a vezes b elevado a n. A gente vai ter basicamente aqui duas propriedades que nós vamos utilizar, certo? A primeira é a da multiplicação. Quando a gente tem dois termos se multiplicando, a gente pode dizer que isso aqui é igual a log de a elevado a n vezes mais log de b elevado a n. Então perceba aqui, quando a gente tem uma multiplicação, perceba que aqui a gente tem uma multiplicação
ela vai se tornar em uma soma, certo? Se fosse uma divisão, seria subtração. Mas nesse exemplo aqui nós vamos usar só essa propriedade. Qual é a outra propriedade que nós temos? Quando eu tenho algo, como nesse caso aqui, elevado a um expoente, esse expoente no logaritmo, tanto vale para logaritmo nessa base 10 ou o ln, né, que é o logaritmo natural, certo? Então, quando a gente tem uma situação como essa, esse n ele pode passar para cá multiplicando assim, ó, n vezes log de a vezes b. Então aqui a gente poderia dizer, ó, esse n está elevado, ele desceu multiplicando. Que isso aqui é igual a, ó, aplicando a mesma propriedade aqui desse lado, a gente tem que n vezes log de a mais n vezes log de b. Pronto. Conhecendo essas propriedades aqui, a gente pode aplicar aqui dentro, ó. Vamos pensar nesse caso aqui, que foi o que eu acabei de dizer. Eu vou aplicar ln em ambos os lados da equação, certo? Aplicando o meu ln aqui, ó, a gente vai ter ln de y é igual ao ln de a vezes x elevado a n. Então a gente tem aqui que isso aqui é ln de y, não tem como mudar, né? Só tem como ir até aqui. E aqui eu faço a propriedade da multiplicação que a gente viu, ó, ln de a mais, né, porque a multiplicação vira soma, ln, vou ajeitar esse ln aqui, ln de x elevado a n. Olhando essa segunda propriedade aqui é chamada de 1 e aqui de 2. Olhando essa segunda propriedade, a gente vai aplicar aqui, ó, o expoente vai descer multiplicando. Então a gente tem que isso aqui vai ser assim, ó, ln de y é igual ao ln de a mais n vezes ln de x. Se nós compararmos agora isso aqui com a equação linear, equação de primeiro grau, agora sim a gente pode ter uma comparação de fato. Eu vou só reescrever aqui, né, para a gente comparar com essa equação aqui, ó. Então, como é que ficaria? Eu vou deixar assim, ó, ln de y igual a, vou botar n vezes ln de x mais ln de a. Então, ó, percebam que isso aqui é o nosso novo y, isso aqui é o nosso novo a, isso aqui, esse ln é o nosso x, e aqui é o nosso termo independente, mais b. Então a gente tem aqui, ó, que o nosso y agora é o ln de y, o nosso ax é n ln de x e o nosso b é o ln de a, certo? Então, baseado nisso aqui, nós vamos pegar esta equaçãozinha aqui, transformar numa equação linear, e quando a gente for montar o nosso gráfico, no eixo y, a gente não vai ter mais y, nós vamos ter o ln do y. No eixo x, nós vamos ter o ln de x. E aí, quando a gente montar, porque a gente faz o gráfico com y e x, né? Então, o nosso x agora é ln, né? Então, ficou assim, ó, o nosso y é ln de y, o nosso a é n, o nosso x é ln de x e o nosso b é igual a ln de a. Pronto. Então, nesse caso, com esse exemplo que eu dei aqui, vai ficar dessa forma. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer para esse exemplo aí de cima que nós temos, que é o da exponencial. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Nós temos que v de t é igual ao nosso vs, que multiplica 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Lembrando que tal, tá até aqui, é igual a r vezes c. Pronto, então o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou primeiramente abrir, né, essa multiplicação para facilitar um pouco. Então vai ficar assim, ó, v de t é igual a vs menos vs vezes e elevado a menos t sobre tal. Percebam que quando a gente vai montar essa equação, a gente vai ter tensão de um lado, né? A gente teria tensão aqui nesse eixo e nesse outro eixo aqui o tempo. Esse vs é constante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o vs para o outro lado, vai ficar assim, ó, Vt menos Vs igual a menos Vs vezes exponencial de menos T sobre Rc, no caso aqui, né? Que é o tal. Qual é o próximo passo agora? A gente pode passar isso dividindo. Podemos passar isso aqui dividindo, certo? E aí vai ficar assim, V de T menos Vs dividido, passar o Vs dividindo aqui, fica menos Vs embaixo, igual a exponencial de menos T sobre tal. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós podemos deixar assim ou separado também, né? Por exemplo, aqui, se a gente fizer o jogo de sinal aqui, a gente vai ter assim, ó, Vs menos V de T sobre Vs, né? Porque eu fiz jogo de sinal menos o de cima, ficou isso. Igual a exponencial de menos T sobre
tal. E agora sim, eu vou aplicar ln em ambos os lados. Aplicando ln aqui e ln aqui. Então, a partir daqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter ln desse termo todo, certo? Então, vai ficar assim, ó. ln de vs menos vt dividido por vs igual. Aqui, o ln, eu não falei essa propriedade, né? Mas o ln do e é igual a 1, certo? A mesma coisa quando eu tenho um log de 10 na base 10 é igual a 1. Sempre que a base for igual ao logaritmando, a gente vai ter que vai ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, como a gente tem aquela propriedade, né, que está elevado, já pode descer e aqui é 1. Então, isso aqui vai virar menos t sobre tal, certo? Então, isso aqui já vira menos t sobre tal. E agora, o que é que nós podemos fazer? A gente quer deixar isso aqui naquele formato. Y é igual a x mais b, certo? Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que essa equação fique nesse formato. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar isso aqui. Ah, mas como é que eu vou separar? Perceba que aqui a gente tem uma divisão, né, do log, do ln. Então, vai ficar assim, ó, ln de vs menos v de t menos, vou botar aqui, puxar para o lado, menos ln de vs igual a menos t sobre tal. Olha, percebam bem aqui o que é que eu fiz, certo? Aqui eu tenho uma divisão, esse termo de cima completo aqui, certo? Eu tenho esse termo aqui completo. Então aqui é como se fosse um A em cima e aqui um B embaixo. Então é log de A menos log de B. Log de A menos log de B. Então ficou assim, certo? Seguindo aqui, o que é que a gente pode fazer? Certo? A gente pode deixar assim, ó, ln de vs menos vt igual a menos t sobre tal, e aqui não está menos, passa para lá mais, ó, mais ln de vs. Agora sim nós chegamos a uma coisa parecida com a equação de primeiro grau. Ó, a gente pode dizer que isso aqui é o nosso y, certo? A gente pode dizer aqui que nós temos o menos 1 sobre tal, que é o nosso a, certo? Então o nosso y, aqui tem o a, aqui é o nosso x, é o t, mais b. Então a gente tem assim, ó, y é igual ao ln de vs menos vt, x é igual a t, né? O x é o t, a gente tem que o a é menos 1 sobre tal, isso, e o nosso b é igual ao ln de vs. Pronto. Isso aqui é o nosso modelo teórico. Na prática, o que é que acontece? Na prática, nós vamos ter valores reais. Então, nesse exemplo aqui, nós tivemos valores reais, certo? Aqui de tempo e tensão, certo? Então, aqui, ó, tempo e tensão, valores reais. Aqui, exatamente, a gente tem assim, ó, 0 segundo, 0 volts, 0,14 segundos, 0,1 volts e assim por diante, e aí foi montado esse gráfico. Aqui do lado foi aplicando essa fórmula diretamente, que conseguiu o quê? Esse azul que é o teórico. Pode ver como eu falei, né? Eles estão bem próximos. Então, o que é que foi feito agora, pessoal? Eu peguei essa fórmulazinha que nós chegamos aqui, ó. Nós já temos o tempo, certo? O nosso tempo. E eu peguei agora o valor que vai ficar no nosso eixo Y. Então, o nosso Y é ln de Vs menos Vt, certo? Então, ficou ln de... Eu tinha colocado um E aqui, mas é um Vs, certo? A minha tensão Vs menos Vt. Então, o ln desse V real, que é o meu Vs, né? Que é esses 5 volts que está aqui do lado. Eu até esqueci de falar, né? Aqui a gente tem os valores que foram utilizados no experimento, ó. Resistência, capacitância, tensão e aqui é o valor do tal, né? Que é R vezes C. Esse R vezes esse C. Então o valor que a gente está esperando encontrar aqui é da ordem de 10 segundos, 10,34 segundos. Aplicando o que a gente encontrou aqui, a gente tem, ó, esses valores, certo? O que é que eu fiz? Eu peguei agora isso e apliquei em um gráfico, certo? Então tá esse gráfico aqui. Ó, pegando esse gráfico, perceba que agora o nosso gráfico, que antes era uma curva exponencial, agora se tornou uma reta. E é uma reta que nós temos aqui que é decrescente, certo? E quando eu venho aqui no Excel, eu tenho a opção, ó, criei o gráfico, clico com direito, eu tenho aqui a opção adicionar rótulo de dados. Opa, desculpa. Eu tenho a opção
de adicionar a linha de tendência, certo? Então é porque aqui já está aparecendo. E aí, quando eu venho aqui em linha de tendência, eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de escolher linear, logaritmo, polinomial e assim por diante, certo? Nesse caso aqui a gente está fazendo a regressão linear, eu vou deixar aqui em linear, e aqui tem exibir equação no gráfico. Eu também posso botar até aqui, ó, exibir R quadrado no gráfico, que vai dar aí o grau de confiabilidade dessas informações que a gente tem. Então tá até muito bom, tá 09961. E aqui a gente tem a equação. Ó, perceba que a gente tem aqui a nossa equação. Vou escrever a equação aqui embaixo. Ó, a equação que já foi dada aqui. Ó, tem dizendo assim, ó, y é igual a menos 0,1081x mais 1,676. Com isso aqui, como nós definimos, ó, quem é o nosso y? A gente já tem, né? A gente pode dizer aqui através do a, ó, porque quem é a inclinação dessa reta aqui, pessoal? A inclinação da reta é o a. O a é menos 1 sobre tal, certo? Então a gente tem aqui, ó, que isso aqui, esse termozinho aqui, a gente tem que esse termo aqui é menos 1 sobre tal. E que esse termo aqui, o B é ln de Vs. Então isso aqui é o ln nosso Vs. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer assim, eu coloquei aqui do lado, ó. Já coloquei. O nosso tal experimental é menos 1 sobre o nosso tal, sobre esse termo aqui, né, que é menos 0,1081. Então já coloquei aqui, menos com menos, já coloquei mais, então ficou 1 sobre 1081, que é o valor que a gente está esperando do tal, né? Então o nosso tal ficou invertido, né? Porque eu digo assim, ó, e isso é igual a menos 1 sobre tal. Então, deixa eu escrever, ficou melhor, né? A gente tem assim, ó, menos 0,1081 é igual a menos 1 sobre tal. A gente pode fazer, joga o tal para lá e esse aqui desce, né? Então vai ficar assim, tal é igual a 1 menos 1 sobre menos 0,1081. Né? Fazendo aí o nosso mil pelos extremos. E vai resultar aqui, ó. Então tal deu igual a 9,2506938. E o esperado era 10,34. Então a gente está com um valor muito bom, muito próximo mesmo. E aqui a gente tem o ln do Vs, certo? Ó, o ln do Vs eu coloquei aqui o valor esperado, isso aqui é o valor teórico, certo? Aqui é o V teórico. Então no teórico, ln de Vs vai dar isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, ln de 5, né? Que o nosso Vs lá teórico é 5, tá vendo aqui, ó? Que é o nosso a tensão da fonte. Então deu 5. O ln de 5 é 1,609. E a gente encontrou aqui 1,67. Ou seja, foi só na segunda casa decimal que deu diferença. Um detalhezinho importante aqui é que se nós sabemos quem é o ln do Vs, né, ó, se a gente sabe que o ln do Vs é esse valor aqui, é 1,76, nós sabemos assim, ó, ln de Vs igual a 1,676, certo? Então se a gente sabe isso, né, o ln é a mesma coisa de um log na base E, certo? Então de Vs, que é igual a 1,676. Então a gente pode dizer que Vs é igual a exponencial de 1,676. E a gente pode fazer aqui mesmo no Excel para fazer o teste, né, para ver quanto é que dá isso. Vou colocar aqui agora, no Excel mesmo. Igual a XP 1,676. O esperado aqui desce 5, né? Então a gente fazendo aí essa regressão, a gente chegou em 5,34 e o valor teórico é 5, certo? Então também, mais uma vez aqui, um resultado muito bom e confiável. E a partir daqui vocês podem ver que a gente conseguiu linearizar, encontrar a equação e a partir daí nós encontramos informações importantes a partir das informações teóricas e experimentais. Se você quiser, você pode fazer também a regressão no formato normal. Eu posso até deixar como vídeo aqui, caso vocês tenham interesse, pedirem aqui embaixo, eu posso gravar um vídeo como fazer a regressão linear, tá bom? Então espero que você tenha entendido a importância de conhecer, de como aplicar, a gente saber por que é importante linearizar uma equação, porque linearizando nós conseguimos encontrar essas informações aqui, o tal do circuito, que é uma informação muito importante para um circuito RC série, tá? Então a partir daí a gente encontra várias informações importantes
através da análise do gráfico, né? O que a inclinação quer dizer. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!